Olá pessoal, viva! Eu quero neste vídeo ser o mais direto, prático e objetivo possível. Eu venho falar sobre esse problema que vivemos hoje, à escala mundial, dessa pandemia. E muita gente pergunta-se, e pergunta, aonde é que está Deus no meio disso tudo? Muita gente, inclusive, afirma: se Deus é Deus, se Deus existisse, não existiria, ou não estaríamos a viver essa situação, esta e outras também. Eu quero dizer uma coisa: a culpa daquilo, e em relação à pandemia que estamos a viver, e de tudo o resto de problemas, porque as pessoas pensam, o ser humano no geral, na maioria, infelizmente, a parte que faz jus ao nome humano é bem menor do que aquela que não faz. E quando dói a nossa barriga, aí já é outros 500, não é? E eu vi hoje de manhã um vídeo muito interessante, chamou muita atenção, de umas crianças lá em Moçambique. E não sei se era numa escola, se era numa igreja, creio que era numa igreja, que elas oravam por nós, Europa, e por nós, América do Norte, América do Sul, América do Centro. E numa altura em que eles não tinham nenhum caso detectado com coronavírus no país deles. Crianças pequenininhas. E interessante, eles sem nenhum caso, eu agora à noite soube que já apareceu o primeiro, infelizmente, mas naquela altura que o vídeo saiu, eu não tinham nenhum caso. E interessante é que eles, não tendo nenhum caso, oravam pelos outros que estavam a ser, digamos assim, vítimas dessa pandemia. E eu inverti a situação quando vi o vídeo. E eu questionei-me: e nós aqui, Europa? E nós aqui, América do Norte, do Centro e do Sul? Quantas vezes nós oramos por eles, pelas criancinhas de Moçambique? Não só crianças, adultos, mas agora no caso específico crianças. Quantas vezes? Porque eles têm muito mais necessidades do que nós. Eles não têm escolas com as condições que nós temos aqui para estudar. Eles não têm a qualidade de alimentação que nós podemos ter aqui. Eles não têm o saneamento básico que nós podemos ter aqui e que temos aqui. Então, no meio disto tudo, eu percebi assim: uma minoria é que faz jus ao nome humano. Porque eles é que estavam a ser humanos. Porque eles estavam a pensar em nós. Mas quantas vezes nós pensamos neles? Sendo que eles têm mais necessidades do que nós. A culpa não é de Deus desse problema. A culpa é única e exclusivamente do homem, que trilha o seu caminho por sua livre e espontânea vontade. Que nem sequer chama a Deus para pedir opinião. Então ninguém tem que pôr a culpa em Deus. É o homem que trilha os seus caminhos. É o homem que é ganancioso. É o homem que é mau. É ímpio. Deus não tem nada a ver com isso. Porque quando acontece uma coisa boa, a pessoa não diz: foi Deus. Foi ela, pelos estudos dela, pela capacidade dela, porque se esforçou. Mas quando acontece alguma coisa de mal, já não é ela, já é a culpa, já é de Deus.
Parece aqueles treinadores que não sabem perder as equipas de futebol. Quando ganham, são muito bons, a equipa é muito boa. Quando perdem, a culpa é sempre do árbitro. Desculpas de mau pagador, é o que isso se chama. Então eu estava a meditar há pouco numa palavra que é no livro de Isaías 56, a partir do versículo 6. Aliás, Isaías 55, assim é que é. Isaías 55, versículo 6, que diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus, no meio deste caos, dessa situação difícil que nós temos vivido, que tem tirado a nossa liberdade, essa é a realidade, tem tirado a nossa liberdade. No meio desse caos, Deus tem falado connosco. Não a voz audível aos nossos ouvidos, mas Deus tem falado connosco. Agora temos tempo. Agora temos tempo. Até aqui não tínhamos. Dia a dia, correria. Agora temos tempo. E a inteligência continua-nos a ter. Dá cá. Agora é a hora de sentar e fazer uma análise daquilo que tem sido a nossa vida. E pensar da seguinte forma: analisar o mundo como está, o caos que se está a passar. Ainda há pouco vi uma notícia que na Croácia houve um sismo, não foi daqueles mais violentos, mas já foi considerável. E os estragos também foram. Então é hora de sentarmos, analisarmos o que temos sido e feito e perceber que há um silêncio. Desculpem a expressão que eu vou usar. Há um silêncio ensurdecedor. Há um silêncio ensurdecedor. Já desde ontem, creio eu apercebi isso. E o silêncio ensurdecedor não é pelo facto de não haver tanta gente na rua. Não é por isso. O céu parece que não fala. O céu parece que não fala. Mas esse silêncio que se faz sentir é a voz de Deus a falar connosco. Deus a mostrar que caminhamos para um abismo, para um fim. Mas há ainda a oportunidade do ser humano ser salvo. Não falta muito, não resta muito tempo. Mas ainda há essa possibilidade. Então, em Isaías 55:6 diz: Buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Enquanto se pode achar, peço desculpa. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o maldoso, o que pratica maldade, o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. É um apelo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
continuando, vem de encontro à situação que nós estamos a viver hoje. Porque diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isto quer dizer o seguinte: uma situação como esta, a situação do presente, que não é agradável aos nossos olhos aquilo que nós vemos. Não é. O que os nossos olhos físicos veem não é agradável neste momento. Mas os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos e maiores do que os nossos. Quer dizer que aquilo que nós vemos agora que não nos agrada é algo que nos vai conduzir a outra coisa muito melhor, a algo grandioso. Como dizem os americanos, no pain, no gain. Sem sacrifício não há vitória. Mas só vai conduzir a algo glorioso e muito e infinitamente melhor se cada um fizer o que é orientado aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se. Converta-se ao Senhor. É essa a condição. Senão, a humanidade vai se afundar de vez. Um abraço.